Castilho, uma outra opção para o meio campo, por que não? O Léo Cittadini, ele que está aí no mercado, esse sim está na lista de transferências do Bahia, retornou de empréstimo, tem vínculo lá em Salvador até o final deste ano, mas não seguirá no tricolor de aço. O Léo Cittadini estava na China, foi até bem, marcando 7 gols e dando 6 assistências em 34 jogos pelo Shanghai Port, aquele clube que o Oscar jogava lá na China. E o jogador hoje de 31 anos de idade está no mercado. Para mim seria uma boa, tá? Faz uma função de um camisa 10, um meia direito. O Léo Cittadini, que é canhoto, e na última exibição que esteve aqui no Brasil, na Série A, atuou um pouquinho mais pelo lado direito. O mapa de movimentação dele no futebol chinês indica a presença mais central, de um camisa 8, também chegando um pouquinho mais avançado. Dos 28 jogos que ele fez na Liga Chinesa, foi titular em 25 deles. Avaliado hoje em 1.200.000 euros, mas o Bahia topa sim fazer uma rescisão contratual gratuita. Ele que voltou para o Bahia, mas até agora não ficou nenhuma vez no banco de reservas. Última temporada dele boa aqui no Brasil foi em 2020 no Atlético Paranaense, marcando 7 gols em 46 partidas. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre este último momento para contratações no mercado brasileiro. Sobre a semana decisiva do esporte neste ano, finalmente o retorno à elite do futebol brasileiro. O torcedor já estava com saudades, o esporte demorou mais do que deveria na segunda divisão e agora, no meu entendimento, o esporte ele fez aquilo que foi possível para o seu retorno à elite e, no meu entendimento, até acima do esperado. Por quê? Há uma dificuldade financeira muito grande quando você sai da segunda divisão para o primeiro ano de volta à elite. Mesmo sendo um clube já acostumado, com muitas participações na Série A, a diferença de você ficar 2, 3 temporadas em uma Série B no retorno, ela é sim muito significativa. E o esporte ele conseguiu fazer um planejamento dessa temporada, mesmo ainda não sendo o SAF, um investimento de basicamente 30 milhões de reais dentro do seu elenco. É claro que hoje o futebol ele é muito caro, então não dá para dizer que apenas com esses valores do atual elenco, que chegou até mais de 50 milhões das contratações, já é o suficiente para, por exemplo, ser campeão brasileiro. Não é esse cenário, apenas para você investir dentro de uma realidade de Série A. Algumas contratações mais pontuais em todos os setores do gramado, e claro que não é apenas a receita, apenas o investimento, é uma garantia de sucesso durante o ano. O esporte ele projeta um orçamento para essa temporada de aproximadamente 133 a 183 milhões de reais e grande parte desta receita, principalmente por conta dos direitos de transmissão, com a Série A do Campeonato Brasileiro voltando, né, o esporte ele deve ter pelo menos 90, 100 milhões de reais apenas com os direitos de TV. Então é sim muito importante estar na Série A. Para mim, o elenco do esporte ele é sim interessante. Se fosse para a gente montar aqui ó, no logo, escale a sua equipe. Vamos lá, como seria o meu time hoje para começar uma Série A? Acho que o Kaique França no gol, lateral direito. Olhando toda a temporada, eu confio um pouquinho mais no Matheus Alexandre, só que a fase do Hereda é melhor. Na zaga, vamos colocar aqui os mais experientes, olhando toda a Série A, tá? O Antônio Carlos e o Rafael Thierry quando voltar, né? Hoje seria o João Silva. Lateral esquerdo, aí está uma posição que para mim o esporte precisa urgentemente se reforçar. O Dalbert ele é melhor tecnicamente, o Igor Cariús vem jogando nos últimos jogos. Vou colocar o Dalbert aqui por ser o nome mais experiente. O Christian Rivera no meio de campo, juntamente com o Fabrício Domingues, tá aí o meio que eu gosto muito do esporte. No meia central, né, um camisa 10, o Lucas Lima. Você pode até colocar aqui no lugar do Fabrício Domingues o Sérgio Oliveira, né, não seria nenhuma surpresa também. Aqui, ó, o Sérgio Oliveira. O Lucas Lima centralizado. Cadê? Deixa eu ver, coloquei ele aqui. Não tá indo. Tá, vou deixar aqui o Lucas Lima aqui a título de comparação. Pelos lados, né, olhando aqui os jogadores dentro do atual elenco do esporte. Acho que não seria nenhuma surpresa a gente pensar numa escalação com o... Cadê? Calma aí. Centroavante. Show Gonçalo Paciência, apesar que a fase do Pablo também é boa. E pelas beiradas eu não estou conseguindo colocar, que o site acabou bugando. Mas a minha escalação seria com o Christian Barleta, que é um jogador que tem mais regularidade durante este ano. Acho que é uma permanência importante também do ano passado. E da outra, acho que o outro ponta hoje seria o Lene Lobato, né, pelo que ele vem jogando, pelo que vem entregando nas partidas decisivas. Mas acho que o Atencio vai sim ganhar essa posição
como um meia-direita. Tem outras alternativas também dentro do elenco do Sport. Enfim, eu acho que é um elenco sim competitivo. Comparando, né, o que o Sport tinha no ano passado na Série B, é difícil sim você fazer uma reformulação completa. Acredito que o Sport ele conseguiu ir bem no mercado e trazer jogadores pontuais, igual o Sérgio Oliveira, o Christian Rivera, o Duqueiroz, acho que pode ser uma aposta para uma recuperação boa nessa temporada. Rodrigo Atencio também é muito bom jogador. O Gonçalo Paciência da mesma forma, não enfrenta a sua melhor fase, mas acho que é um jogador que pode sim entregar muito na primeira divisão. E o Pablo também é um jogador muito competitivo. Não é um craque, mas sempre consegue entregar ali 12, 15 gols durante uma temporada. Até agora já tem 6, vestindo a camisa do Sport. E as manutenções, né? Jogadores remanescentes da Série B, e eu falei isso no ano passado. Não quer dizer que o jogador que subiu da Série B para a Série A ele não presta mais para a primeira divisão. Muito pelo contrário. É porque o Sport ele tem muitos jovens, né? Igual o goleiro Kaique França, o contrato foi renovado. A manutenção também do Fabrício Domingues no meio de campo, do Lucas Lima, o Christian Barleta também, o Ortiz eu acho que pode ser um bom reserva. Enfim, o Sport, no meu entendimento, ele fez aquilo que era possível. Em termos de objetivos, claro que o primeiro pensamento do torcedor é livrar-se do rebaixamento, né? Aquele rebaixamento que começa nos jogos iniciais. Eu quero trazer daqui a pouquinho também os números. Para mim, o Sport ele precisa começar bem a Série A para não se afundar na parte de baixo da tabela e chegar, por exemplo, na metade do ano, onde o único objetivo, a única coisa possível é sair do Z4. O que eu quero dizer com isso? Você entrando na zona de rebaixamento faz parte, não tem desespero não. Mas ficar por lá 5, 6, 8 rodadas, principalmente nesse começo, é um desastre. Eu sei que o começo do Sport ele é complicado, tendo São Paulo fora, Palmeiras em casa, o Vasco fora, Red Bull Bragantino em casa e o Corinthians fora. Só que assim, não tem jogo fácil na Série A. Se você olhar, por exemplo, essa primeira rodada, os jogos com maior favoritismo é o do Cruzeiro contra o Mirassol, né? Muito por conta que o Mirassol é um estreante. E as odds, né, por exemplo, hoje seria do São Paulo também contra o Sport. Não tem jogo fácil. Até mesmo para palpitar, o Bahia e Corinthians, Red Bull Bragantino e Ceará. Tá? Acho que tem um favoritismo do Bragantino, mas o Ceará também faz uma temporada boa até agora. Então não tem partida fácil. Só que tentar começar a Série A já pontuando, não se afundar tanto na zona de rebaixamento, para você chegar na reta final do campeonato, por que não? Para os números, eu vou mostrar aqui para vocês o quão é próximo a diferença de você, por exemplo, ser rebaixado e jogar uma competição internacional. Por quê? Porque hoje o Brasileirão ele dá muitas vagas. Os 4 primeiros vai direto para a fase de grupos da Libertadores. O 5º e o 6º colocado vai para aquela primeira fase da Libertadores. E do 8º até o 13º, ele já garante vaga na Sul-Americana. Só que é muito provável que o campeão da Copa do Brasil esteja entre os 13 melhores. Abre mais uma vaga. Nos últimos anos, os brasileiros vêm ganhando a Libertadores e a Sul-Americana. É provável também que eles estejam entre os 14 melhores da Série A. Então você já abre mais 2 vagas. Então não é nenhuma surpresa, às vezes classificando até o 15º colocado, 16º, para uma competição internacional. Então não é tão diferente assim. Hoje, para você livrar do rebaixamento, é o famoso os 45 pontos, certo? E para chegar até a Sul-Americana, basicamente 50 pontos são o suficiente. Já vi equipes classificar com 48, 47, tem Série A que o rebaixamento consegue escapar ali com 42, 43, geralmente até uns 45 já é o suficiente para chegar na Sul-Americana. Mas vamos colocar essa margem aqui mais redondinha, 50 pontos, estamos falando de uma vitória a mais às vezes, uma vitória e 2 empates. Então por isso que é importante você começar bem a Série A, para lá no final, já faltando 5 rodadas, por exemplo, o Sport já tenha 40 pontos, 39, já esteja muito bem encaminhado, por que não pensar em uma sequência na Ilha do Retiro com 2, 3 vitórias e chegar a uma competição internacional? Para a Libertadores também o cálculo ele é semelhante, né? Mostrando aqui para vocês a tendência, ali a classificação direta, ela beira a faixa de 60 pontos. Mas, igual eu falei, às vezes vai abrindo uma vaga aqui e abre outra ali, um time é campeão da Libertadores, às vezes até o 8º, 9º colocado ele classifica. Então no ano passado o Bahia, por exemplo, chegou com 43 pontos, com 53 na Libertadores, estamos falando de uma diferença de 8 pontos. Claro que é difícil 3 vitórias a mais na Série A, mas não é impossível, igual eu falei, vai depender muito do seu começo. O 8º colocado em 2023